Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos o Grupo B da Faculdade Estácio de Medicina de Juazeiro e o nosso grupo é composto por Brenda Souza, Bianca Lucena, Lara Beatriz, Mariane Pinheiro e Vitória Monte. E o tema de hoje é sobre as manifestações clínicas e o diagnóstico do câncer de pulmão. A apresentação clínica do câncer de pulmão, a grande parte pode ser assintomática, ou seja, demora muito tempo para desenvolver o sintoma, mesmo ele sendo avançado. Nos sintomáticos, pode-se ter manifestações clínicas devido ao tumor primário, à metástase ou a síndromes paraneoplásicas, dependendo da histologia do câncer de pulmão. Os pacientes sintomáticos apresentam tosse persistente, tosse com sangramento, dor no peito, rouquidão, fadiga constante, falta de ar, perda de peso e de apetite, de maneira rápida e súbita. Em relação ao tumor primário, os pacientes apresentam tosse, hemoptise, dor torácica e dispneia. Quando se tem metástase ou crescimento avançado, os pacientes apresentam rouquidão, paralisia de diafragma e derrame pleural, síndrome de Perquast e síndrome de veia cava superior. Já em relação às síndromes paraneoplásicas, elas ocorrem em 10 a 20% dos pacientes. São mais comuns em carcinoma indiferenciado de pequenas células. Os pacientes apresentam caquexia, anorexia, síndromes hematológicas, hipercalcemia, síndrome de Cush, entre outras. Dependendo da localização, o tumor pode comprimir algumas estruturas, e isso pode acarretar em algumas síndromes compressivas. Irei exemplificar alguns tipos para vocês. Síndromes compressivas. Síndrome de Claude é uma compressão do simpático cervical com o surco da passagem da subclave. É localizado no lobo superior. A sua clínica apresenta miose ipsilateral, enoftalmia ipsilateral, pitose palpebral ipsilateral e anidrose facial ipsilateral. Tumor de Pencoast ocorre em 5%, é um tumor que aparece no ápice do pulmão, geralmente de origem epidermoide. Com o crescimento desse tumor, comprime determinadas estruturas. A sua clínica apresenta dor torácica, devido ao seu crescimento, começa a comprimir estruturas, compressão plexobraquial, dentre outras estruturas. Ocorre síndrome de Horner, que é uma compressão da cadeia simpática cervical, na qual apresenta 3 sinais clínicos clássicos: pitose, miose e anidrose. Síndrome da veia cava superior é uma síndrome relacionada com a compressão do tumor. O tumor deriva das pequenas células. É um tumor localizado à direita. Ele invade a veia cava superior e leva à diminuição do retorno venoso da região, tanto dos membros superiores como facial. Sua clínica apresenta edema de face e pletura, turgência jugular, engurgitamento de face, circulação colateral, dispneia, tosse, varizes no tórax e membros superiores, devido à congestão venosa. Síndromes paraneoplásicas são distúrbios causados pelo tumor, mas por efeito à distância não indicam metástase, mais comum no câncer de pequenas células. Síndrome de Cush geralmente ocorre pelas pequenas células e tem mau prognóstico. Apresenta o aumento da produção de ACTH e hipercortisolismo crônico. Tumor de pulmão é a causa mais comum. Osteoartropatia hipertrófica é um adenocarcinoma mais frequente. Ocorre baqueteamento digital e aumento em tecidos moles. O diagnóstico diferencial com artrite reumatoide. A hipercalcemia mais comum são as epidermoides, que são substâncias com o mesmo efeito do PTH que induz a atividade osteoclástica. Dando continuidade, falaremos agora sobre o diagnóstico do câncer de pulmão. Exames adicionais podem ser solicitados em busca do diagnóstico mais precoce possível. E que exames são esses? Como é feito o diagnóstico? Normalmente, o raio-x de tórax ou a tomografia podem ser utilizados, mas também exames como a ressonância magnética, citologia do escarro,
broncofibroscopia e a toracocentese também podem fazer parte do diagnóstico. Na presença de uma nodulação ou qualquer imagem suspeita, deve-se prosseguir a investigação com a biópsia, que não é nada mais do que tirar um pedacinho do tumor e levar para análise no microscópio. E quando indicar a biópsia? Quando o tamanho do tumor for maior do que 8 milímetros, quando tiver um crescimento considerável em 2 anos e quando apresentar os fatores de risco, como idade maior ou igual a 35 anos, quando tiver borda irregular, especulados, com coroa radiada, com calcificação assimétrica, excêntrica ou salpicada, associação com adenopatia, atelectasia ou sintomas. Ao final dessa análise, é possível saber se tem ou não câncer e qual é o subtipo da doença. Eu vou explicar melhor. O câncer de pulmão é o nome de um conjunto de diferentes doenças. Existem vários tipos de câncer de pulmão, e cada um tem um comportamento agressivo, risco de metástase, ou seja, de se espalhar diferente. E dessa forma, para cada tipo, existe um tratamento diferente. Os mais comuns são o adenocarcinoma, o carcinoma espinocelular e o carcinoma de pequenas células, entre outros. Além disso, o pulmão tem mais uma peculiaridade importante. Em alguns casos, o câncer está no pulmão, mas não é do pulmão. O pulmão é o principal órgão de metástase no corpo. Assim, a pessoa pode ter um tumor de mama, intestino, fígado ou de qualquer outro órgão, e este tumor sai de onde ele nasceu e vai para outros órgãos, nesse caso, o pulmão. E aí, o tumor está no pulmão, mas não é do pulmão, não é originado lá. E nessa situação, para cada tipo de câncer específico, o tratamento também é diferente. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as nossas referências. Tchau, tchau!